Sabe, geralmente quando a gente pensa num grande projeto de construção civil, tipo um prédio enorme, tem sempre aquela expectativa visual óbvia, né? Com certeza. Aquela bagunça toda. Exato. Imagina chegar num terreno imenso onde vão erguer um arranha-céu de luxo. A primeira coisa que a gente espera ver são tapumes isolando a área, um monte de escavadeira movimentando terra. Aham. Luzes de emergência piscando sem parar. Isso, engenheiros andando para lá e para cá com aqueles rolos de plantas estruturais na mão. Tem uma atividade intensa, é um ambiente barulhento que sinaliza que algo muito grande está prestes a acontecer ali. É o caos característico de uma obra moderna, né? Mas, sabe, é um caos que já possui uma direção clara. Ele tem alguma forma reconhecível para quem está observando de fora. Pois é, mas a provocação inicial da nossa exploração de hoje é justamente inverter essa expectativa toda. Ah, adoro quando a gente começa assim. E se ao chegar nesse terreno não houvesse absolutamente nada disso, e se o cenário fosse apenas uma escuridão total, um silêncio completamente opressivo e uma extensão alagada por um oceano profundo, sem o menor sinal de vida? Nossa, um vazio quase assustador. É exatamente com essa imagem, tipo uma obra não iniciada, que a nossa análise de hoje começa. E esse é o ponto de partida perfeito do que é, indiscutivelmente, um dos textos mais lidos, analisados e debatidos de toda a história humana. O primeiríssimo capítulo de Gênesis. Um texto fundamental. Sim, e para essa nossa exploração de hoje, a gente reuniu uma pilha fascinante de fontes. Temos análises literárias do Oriente Médio Antigo, comentários estruturais acadêmicos. E até umas notas de tradução direta do hebraico original, né? Exatamente. Só que a nossa missão aqui é muito, muito específica. A gente não vai entrar em debates teológicos complexos, nem tentar forçar um embate com a ciência moderna. Não é esse o foco. Foco total na arquitetura da coisa. Isso mesmo. O objetivo é olhar estritamente para a arquitetura do texto em si. A gente quer entender o que as palavras originais registradas ali realmente relatam sobre a sequência dessa criação. Prestando atenção naqueles padrões, né? Exato. Os padrões que se repetem e os detalhes estruturais que, muitas vezes passam completamente despercebidos quando a gente faz uma leitura casual. Então, a proposta, para quem está nos ouvindo, é olhar para esse relato antiquíssimo usando as lentes de um gigantesco projeto de arquitetura e engenharia. Gosto muito dessa analogia. O texto nos dá as coordenadas iniciais exatas logo no segundo versículo, sabia? A terra era descrita como um vazio, sem nenhum ser vivente. Tudo coberto por um mar profundo. Aham. E a escuridão cobria esse mar com o Espírito de Deus se movendo por cima da água. É tipo a tela em branco definitiva, que, sendo bem preciso, é uma tela completamente escura e molhada. Sim, a literatura antiga frequentemente chama esse estado de caos primordial. É a ausência total de ordem, de contornos ou de diferenciação. Não tem forma nenhuma. Nenhuma, não existe forma, e o que as nossas fontes literárias destacam sobre os primeiros 3 dias narrados no texto é que eles são uma resposta direta a esse estado inicial de desordem. Então, antes da obra subir, tem que preparar o terreno. Exatamente. Antes de qualquer morador poder se mudar para essa nova construção, a infraestrutura básica e os limites físicos precisam ser rigorosamente estabelecidos. E isso leva a gente direto para a primeira grande ação do arquiteto, o dia 1. O texto diz, então Deus disse, que haja luz. E a luz começou a existir. Um comando bem direto. Muito. Só que a narrativa não para na simples criação dessa luz. Imediatamente o relato informa que Deus viu que a luz era boa e fez algo fundamental. Ele a separou da escuridão. Esse verbo é importantíssimo. Sim. E então deu nome aos dois lados, chamando a luz de dia e a escuridão de noite. O detalhe arquitetônico aí que as nossas fontes frisam muito é justamente esse verbo principal em ação. Porque, para a mentalidade dos autores daquela época, criar não era apenas fazer matéria surgir do nada. Não era um truque de mágica. Não. Criar era dar função e separar. Era organizar. A ordem começa a subjugar aquele caos não através da adição de matéria, mas sim através da separação. É a imposição de limites, né? Isso. Há uma imposição de limites onde antes havia apenas uma névoa contínua de breu. A luz é delimitada, a escuridão é delimitada.
Sabe, trazendo um pouco para o nosso cotidiano, é muito parecido com o processo de organizar uma casa que está um desastre. Tipo uma garagem que acumulou bagunça por uma década. Nossa, quem nunca, né? Exato. O primeiro passo nunca é, sei lá, colocar um quadro na parede ou decorar o ambiente. De jeito nenhum. O primeiro passo é esvaziar as caixas. E separar violentamente o que é o quê. Ferramentas para um lado, roupas de inverno para o outro, luz para um lado, escuridão para o outro. É uma ação puramente funcional e estrutural. É uma faxina pesada. Sim. E essa mesma lógica de arrumação agressiva e delimitação de espaço continua direto no dia 2. Com certeza, o dia 2 foca exclusivamente na organização daquele mar profundo que a gente mencionou lá no cenário inicial. Aquele monte de água. Isso. O relato descreve uma ordem para que se faça uma divisão bem no meio da massa de água, separando essa água em duas partes distintas. E o texto original é bem específico quanto a essa geometria. Como assim? Uma parte da água fica do lado de baixo dessa divisão e a outra parte fica do lado de cima. E a essa divisão estrutural no meio dá-se o nome de céu. Olha, ler isso hoje sempre exige uma certa ginástica mental da gente, né? Para conseguirmos visualizar a cena. Sim, porque foge do que a gente aprende na escola. Pois é, porque não é como a gente pensa hoje no ciclo da água, com evaporação e formação de nuvens. O texto descreve uma água lá embaixo, formando os oceanos, e uma quantidade colossal de água em cima. E que fica literalmente contida. Exato, fica segurada por esse teto estrutural, essa redoma firme chamada céu. Mais uma vez, o foco central da narrativa está em estabelecer fronteiras muito claras. Se a gente conectar isso com a imagem maior do projeto da obra, a gente vê a engenharia do ambiente físico tomando forma. O espaço habitável está sendo literalmente esculpido de dentro daquela massa caótica de água original. O teto da casa foi colocado. Foi. E essa obra de engenharia prepara o terreno perfeitamente para o dia 3, porque é no terceiro dia que a água que ficou debaixo do céu recebe uma nova ordem operacional. A água de baixo tem que se organizar também. Exatamente. Ela deve se ajuntar num só lugar para que finalmente a parte seca possa aparecer. O chão de fábrica finalmente emerge. Eu acho isso incrível. As águas que foram ajuntadas recebem um nome de mares, e a parte seca recebe o nome de terra. E tem um detalhe de produtividade aí. Tem, e é muito interessante notar isso. Mal a terra seca surge das águas e ela já é imediatamente colocada para trabalhar. A terra recebe a ordem de produzir vegetação, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas. Ou seja, não há tempo a perder no cronograma da obra. Nenhum. É um ritmo acelerado. E outro ponto que as análises estruturais frisam repetidamente é a mecânica literária que se consolida ao longo desses primeiros 3 dias. Aquela fórmula que vai se repetindo, né? Essa mesma. Uma fórmula majestosa começa a se repetir de maneira quase rítmica. Para quem acompanha a narrativa no hebraico, fica muito evidente o padrão. Como é esse padrão lá no original? Há sempre um comando introduzido por Deus disse. Depois vem a execução, frequentemente marcada pela frase "e assim aconteceu". Tá, comando e execução, e depois? Em seguida vem a avaliação de qualidade pelo arquiteto, onde diz "Deus viu que o que havia feito era bom". E por fim o fechamento do ciclo de trabalho. Aquele que marca o tempo, né? Isso, a marcação temporal inexorável que diz "a noite passou e veio a manhã". A sensação é quase a de ouvir o tic-tac de um relógio, ou o som do cartão de ponto sendo batido no fim do expediente de uma obra colossal. Uma obra extremamente organizada. Sim, e com o fim desse terceiro dia, se a gente se afastar um pouco e olhar para a nossa planta de construção imaginária aqui, a gente nota que os 3 grandes cenários estão completamente montados. Os palcos principais, digamos assim. Exato. Temos o tempo estruturado em luz e escuridão, temos os céus formando um teto que separa as águas celestiais das águas terrenas e temos a terra seca forrada de vegetação. O palco está montado, a infraestrutura elétrica, hidráulica e o paisagismo básico estão todos prontos. A grande questão estrutural agora é que a casa está completamente vazia. E esse vazio é exatamente o problema que a narrativa passa a resolver na segunda metade dessa semana de trabalho.
Porque uma vez que a ordem foi estabelecida em cima do caos e os grandes espaços físicos foram demarcados, o foco muda. O objetivo agora é preencher essas áreas, né? Preencher essas 3 grandes zonas recentriadas. Espera, pausa rápida aqui, porque é justamente aqui que a gente chega nos dias 4 e 5. E tem algo na linha do tempo que sempre causa uma certa confusão lógica. É verdade, a famosa pegadinha cronológica. Vamos desempacotar isso com calma para quem está ouvindo a gente. O texto relata que no dia 4, a ordem é para que haja luzes no céu. Uma luz maior para governar o dia e uma luz menor para governar a noite, além das estrelas. E a narrativa especifica que a função dessas luzes é separar o dia da noite, iluminar a Terra e marcar as estações, os dias e os anos. E aí a confusão é a seguinte. Pode falar. Se a luz já tinha sido criada lá no primeiro dia, já tinha sido separada da escuridão, e essa separação já tinha recebido o nome de dia e noite, como é possível que o Sol, a Lua e as estrelas só sejam fabricados no dia 4? O texto passou 3 dias inteiros falando passou a noite e veio amanhã, sem ter um Sol. Essa tensão temporal é muito provavelmente a característica mais famosa desse texto para os leitores modernos. E a resposta que os comentários estruturais oferecem muda totalmente a nossa forma de ler o relato. Não é um erro bobo de edição, então? De forma alguma. Não se trata de um erro de continuidade de um autor desatento. Pelo contrário, é uma chave literária impressionante que revela como a mente antiga organizava a realidade. Sério? Como assim? O texto inteiro trabalha com uma matriz, um padrão de simetria impecável entre a primeira e a segunda metade da semana. As fontes chamam isso de sistema de reinos e governantes, ou de recipientes e conteúdos. Então o dia 1 e o dia 4 estão conversando diretamente um com o outro nessa matriz. Exatamente. Se a gente olhar para o original hebraico, no dia 1, a intenção não é descrever a fabricação de uma fonte luminosa física, tipo uma lâmpada gigante. Não é um objeto físico ainda. Não. O que está sendo criado no dia 1 é o conceito do tempo, o espaço temporal em si. A alternância de luz e escuridão é a criação e a delimitação das categorias dia e noite. Faz sentido. Já o dia 4, que é o parceiro simétrico do dia 1 nessa arquitetura toda, vem para criar os objetos físicos. Os habitantes que vão preencher e governar esse domínio temporal recém-criado. Então, um cria a dimensão e o outro preenche. Isso. O dia 1 constrói a dimensão do tempo. O dia 4 coloca os luzeiros no céu para administrar esse tempo. Entendi. É tipo a diferença clássica entre criar um cargo no organograma da empresa e só dias depois contratar o funcionário para sentar naquela cadeira. Uma ótima analogia. Do primeiro dia, cria-se a vaga de diretor do dia e diretor da noite. Aí, lá no dia 4, o Sol e a Lua são finalmente designados para assumir essas funções. Perfeito. O relato, inclusive, usa o verbo governar de forma bem explícita, né? A luz maior para governar o dia. Isso resolve a aparente contradição de uma maneira muito elegante do ponto de vista literário. Fica tudo amarrado. E a genialidade dessa simetria continua inabalável no dia 5. Pensa bem, se a gente voltar na nossa planta da obra, o que foi estabelecido no dia 2? O dia 2 foi focado na divisão monumental da água. A criação do céu começa a redoma no meio, deixando a água lá de cima contida e a água de baixo formando os oceanos iniciais. Correto. Tivemos a criação do reino das águas inferiores e do reino dos céus. Seguindo a regra da matriz, o dia 5 precisa povoar exatamente esses 2 espaços. Tem que colocar os funcionários nesses cargos aí também. Exato. E o texto diz que as águas ficam subitamente cheias de grandes monstros marinhos e de todas as espécies aquáticas que se movem. E, ao mesmo tempo, os céus são preenchidos por todas as espécies de aves. Encaixe perfeito. Os habitantes criados no 5º dia são perfeitamente desenhados para ocupar a infraestrutura projetada no 2º dia. E é nesse momento que as nossas fontes apontam para uma mudança qualitativa super importante no relato. Qual mudança? É no dia 5 que ocorre a primeira bênção explícita direcionada aos seres vivos. O texto diz:
aumentem muito em número e encham as águas, e que as aves se multipliquem. Nossa, é a inauguração oficial da vida autônoma e móvel dentro do projeto, então. É a vida começando a operar de fato. E se a gente seguir essa lógica simétrica que o texto construiu de forma tão meticulosa até aqui, o próximo passo fica quase previsível de tão bem amarrado. Vamos ver se você pegou a lógica da matriz. Se os dias 4 e 5 preencheram os domínios vazios deixados pelos dias 1 e 2, então a obrigação literária do dia 6 é preencher o grande domínio que foi esculpido no dia 3, Que foi? que foi justamente a terra seca forrada de vegetação. E o texto obedece a essa expectativa perfeitamente. A narrativa volta todos os seus holofotes para a Terra Seca e vai conduzindo o grande projeto para o seu ápice arquitetônico. E a abertura desse grandioso dia 6 acompanha o ritmo da obra, né? O texto relata a ordem para que a Terra produza todo tipo de animais vivos, animais domésticos, selvagens, os que se arrastam pelo chão. Tudo bem classificado. Tudo organizado de acordo com a sua espécie, e a Terra cumpre a ordem. Mas logo em seguida, a engrenagem da narrativa dá uma desacelerada de uma forma muito notável. O tom da coisa muda radicalmente para descrever o surgimento da humanidade. Essa parte é fascinante. E a linguagem que o texto usa aqui destoa de tudo que a gente viu até agora. A citação é a seguinte: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Essa quebra de padrão é desenhada justamente para prender a atenção de quem lê. A gente tem que lembrar que até esse momento específico, o processo da criação era inteiramente ditado por ordens impessoais dadas à natureza. Como que a luz exista. Isso, que a água se ajunte, que a terra produza vegetação. A natureza atuava ali como uma mediadora do processo. Mas ao chegar na criação da humanidade, os comentários destacam que há uma intencionalidade direta e muito pessoal. É um envolvimento maior do arquiteto. Muito maior. E mais do que simplesmente surgirem no cenário, os seres humanos recebem atributos absolutamente singulares. O texto diz que eles são criados, homem e mulher, à imagem e semelhança do próprio Criador. Eu acho que, além da forma como são criados, a carga de responsabilidade que recai sobre eles é uma coisa descomunal. Voltando à nossa analogia do grande projeto corporativo... Adoro essa analogia, continua. Como se um fundador visionário terminasse de construir a fábrica de tecnologia mais avançada do planeta, ele vai lá, liga todas as máquinas, atesta que o refeitório está abastecido, confere a rede elétrica, e aí no minuto final do último dia de implantação, ele simplesmente entrega as chaves douradas de todo o complexo para uma nova diretoria assumir o controle. É exatamente essa sensação do texto. Porque o texto diz com todas as letras que a humanidade recebe o mandato de ter muitos filhos, de se espalhar, de dominar a Terra e de ter poder sobre absolutamente todos os animais. Peixes, aves, animais terrestres, nada fica de fora dessa jurisdição. As análises do texto antigo enfatizam muito que esse mandato de governança é o verdadeiro ponto focal da relação entre a humanidade e o resto da criação neste relato. Eles são os gerentes da coisa toda. Dentro dessa estrutura literária, os humanos não são descritos apenas como, sei lá, mais uma espécie exótica adicionada de última hora ao catálogo biológico. Eles são empossados como administradores diretos do sistema inteiro que foi meticulosamente arquitetado ao longo dos 5 dias anteriores. Eles são a ponte, né? Eles funcionam como o elo, o ponto de conexão racional entre a intenção invisível do arquiteto e o mundo físico palpável que acabou de ser construído. Entender esse papel de administração realmente muda a forma de ler o texto. Mas, ainda dentro dessa gestão recém-criada no final do 6º dia, o relato esconde um detalhe ecológico que a imensa maioria das pessoas não percebe. Um detalhe que muda tudo. Eu mesmo, revendo as fontes para a nossa análise de hoje, precisei ler 2 vezes para confirmar. Nos versículos 29 e 30, o relato estabelece as regras de alimentação desse novo mundo. A dieta primordial. E isso, para a equipe humana, o texto delega como alimento todas as plantas que dão sementes e todas as árvores frutíferas da terra. Beleza, faz todo sentido, é a agricultura primordial. Até aí tudo bem. Mas logo na sequência o texto dita a dieta de todo o resto do ecossistema animal. E a regra é claríssima, diz assim, mas para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim
e verduras como alimento. Esse detalhe da dieta é um pilar transformador para compreendermos a visão do estado original dessa criação, segundo a narrativa hebraica antiga. O texto está desenhando a planta de um ecossistema que foi projetado do zero, sem nenhuma engrenagem de predação carnívora. Um negócio muito doido. É um cenário completamente utópico. É onde o leão e a ovelha, a águia e o pequeno roedor, todos são programados para serem estritamente herbívoros. O texto faz questão de mencionar os animais selvagens e diz que até para eles, o capim e as verduras são a base exclusiva do cardápio. Ou seja, na planta original descrita por esse arquiteto, a morte animal por predação simplesmente não existe. O sistema não prevê que a energia de uma vida só possa ser sustentada pela destruição violenta de outra vida. É uma dinâmica biológica completamente estranha para nós hoje em dia, mas fascinante de se imaginar dentro da lógica dessa narrativa. E sabe, é exatamente essa ausência de predação natural, essa harmonia estrutural onde o ciclo de manutenção da vida é inteiramente pacífico, que provoca uma alteração profunda na forma como o arquiteto avalia o seu trabalho. Assim, a avaliação final. Porque durante todos os outros dias, após concluir a montagem de uma etapa, o refrão se mantinha o mesmo. Deus viu que o que havia feito era bom. Apenas bom. Era o carimbo padrão do controle de qualidade, né? Bateu o ponto, passou na inspeção, tá bom. Isso mesmo. Era uma avaliação de partes isoladas. Mas no encerramento do dia 6, o texto relata o Criador contemplando a totalidade da sua obra executada. Tudo junto. E a frase muda para Deus viu que tudo que havia feito era muito bom. O nível do adjetivo sobe consideravelmente aí. Muito bom. E a elevação do adjetivo não é acidental de jeito nenhum. O que os especialistas em estrutura literária apontam é o motivo desse muito bom. O sistema rodando limpo, né? Exato. Agora, pela primeira vez na narrativa, a obra deixou de ser apenas uma coleção de boas peças separadas. Entendi. A luz funcionando sozinha era boa, a terra seca isolada era boa, mas ao fim do dia 6, o grande sistema está finalmente integrado e ligado. O recipiente abriga o seu conteúdo perfeitamente. A infraestrutura física sustenta a vida de forma abundante. E uma vida sem violência estrutural. Sim, a cadeia alimentar é desenhada para ser sustentável e totalmente isenta de matança. E o administrador racional, a diretoria, está no seu posto operando as chaves. O muito bom é a constatação de que o sistema inteiro opera de maneira interconectada. Como uma engrenagem que roda sem nenhum atrito. É a obra-prima finalizada. O momento em que a fita vermelha é cortada, sabe? E o edifício é inaugurado com energia ligada e todos os sistemas funcionando em harmonia. Eu fico maravilhada com isso. Percorrer essa planta passo a passo, desmontando a estrutura do texto original dessa forma, revela uma profundidade que a gente perde completamente quando lê o relato correndo, não é? Sem dúvida alguma. Fazer esse exercício de frear a leitura e focar apenas nas peças estruturais do texto nos revela uma engenhosidade narrativa espetacular. Ajuda a dar um passo para trás e ver o todo. Ajuda muito, porque acompanhar a jornada exige visualizar aquele cenário aterrorizante inicial de águas profundas e escuridão informe. E a partir desse zero absoluto, o texto mapeia um cronograma arquitetônico de 6 etapas lógicas. E muito precisas. Demais! O caos original é dominado não pela força bruta, mas pela imposição de limites precisos. A luz é separada, fronteiras estruturais como o céu e a terra firme são esculpidas. Aí a matriz entra em ação. Isso. Em seguida, pela regra impecável da simetria, esses 3 novos reinos são meticulosamente povoados por luzeiros celestes, criaturas aquáticas, aves e animais terrestres. Preparando o palco para o grande final. Exato. Tudo isso pavimenta o caminho para a instalação de um ecossistema vegetariano equilibrado, sob a administração delegada diretamente à raça humana. A precisão dessa progressão literária é algo notável. É fascinante perceber as engrenagens rodando por trás das palavras milenares. Sabe, essa estrutura de tabelas, limites e correspondências não é apenas poética.
Ela basicamente organiza o universo na mente de quem ouviu essa história ao redor de fogueiras milhares de anos atrás. Uma forma incrível de transmitir conhecimento e ordem. Mas antes da gente encerrar a nossa análise dessa planta arquitetônica majestosa de hoje e apagar as luzes da nossa sala de projeto, existe um pequeno fragmento de texto que precisa ser mencionado. Eu estava esperando por essa parte. Tem uma única palavra no meio de toda a engenharia do dia 6 que nós deixamos propositalmente fora da nossa discussão até agora. Para guardar para o final. Trata-se, possivelmente, do maior enigma gramatical de todo o relato de criação presente em Gênesis. Sim. E para dar o devido contexto para nossa audiência, durante todo o percurso dos 5 dias anteriores, a narrativa gramatical é absolutamente consistente. Ela é focada em uma única entidade executora. É sempre singular. O texto original faz questão de repetir exaustivamente os verbos no singular. Deus disse, Deus fez, Deus viu, Ele separou as águas, Ele chamou a luz de dia, singular, 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 marcando sempre a ação solitária do grande arquiteto. Uma ação muito isolada. No entanto, no instante mais crucial de toda a narrativa, o momento exato de desenhar o ser humano lá no versículo 26, o texto sofre uma fratura gramatical aguda. É um tropeço na gramática que chama muita atenção. A fala atribuída ao Criador subitamente abandona o monólogo e escorrega para o plural. A citação que a gente leu um pouco antes é: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Os pronomes e verbos mudam de forma super abrupta. Vamos, nós, conosco. Trazendo de volta pela última vez a nossa analogia da gigantesca sala de controle da obra, é como se no momento mais importante, instantes antes de desenhar a peça central do projeto inteiro, o engenheiro-chefe parasse de dar as suas ordens diretas para a matéria, ele soltasse o rádio de comunicação, virasse para os lados dentro da sala de controle e começasse a discutir o design final com alguém. Com quem, né? Uma equipe técnica, um conselho invisível. Ou seria a própria estrutura plural da sua natureza? O texto puro simplesmente não explica. Ele solta esse pesado conosco no meio da narrativa e volta imediatamente para o singular no versículo seguinte, como se nada tivesse acontecido. E é exatamente com o peso desse plural misterioso, flutuando no meio de um universo que acabou de ser milimetricamente ordenado, que a gente encerra nossa exploração de hoje. Uma excelente pergunta para deixar no ar. Quem, afinal, formava esse nós presente na sala de controle original no alvorecer da humanidade? Fica aí essa provocação para reflexão de quem nos escuta. Até a nossa próxima análise.